Agora nós vamos falar sobre o Overlay Editor, mas antes eu gostaria de dar uma recapitulada aqui na estrutura de diretórios que a gente vem trabalhando. Dentro da pasta Custom Scenery, nós temos o diretório do cenário de Poços de Caldas e dentro dele todos aqueles arquivos e diretórios que a gente vem criando. Inclusive o próprio earth.wed, que nós criamos na aula anterior. Dentro do diretório earth-nav-data, o arquivo apt.dat, que contém todas as informações do aeroporto, como taxiway, que nós desenhamos, biruta, farol, informações de pista. Bom, vamos abrir aqui o Overlay Editor. Quando você abrir o Overlay Editor, ele vai trazer uma tela vazia. Então nós precisamos vir aqui em Open. Como o próprio WD, ele vai trazer os cenários que você tem na pasta Custom Scenery. Então aqui já tem o cenário de Poços de Caldas, vou dar um OK. Pronto. Aqui você pode perceber que você tem um preview do aeroporto de Poços de Caldas. Então vamos começar a falar um pouco dos atalhos. Com a rodinha do mouse você pode dar um zoom, aproximar e afastar e observar a região. Você pode perceber que o aeroporto parece estar um pouquinho distorcido, mas na verdade isso é por causa do ângulo da câmera. Então se você usar a tecla Page Up e Page Down, você consegue visualizar o aeroporto de um ângulo maior ou menor. Eu recomendo você deixar a câmera totalmente na vertical. Assim você pode ver o aeroporto completamente por cima. Fica mais fácil de editar as propriedades. Com a tecla Home e End, você consegue girar a visualização da câmera. E com as setas do teclado, você consegue mover essa imagem. Então, esquerda, direita, cima, embaixo. Todas essas teclas de atalho funcionam em conjunto com a tecla Shift para poder mover ou movimentar em passos maiores. Então se você segurar a tecla Shift enquanto aperta a seta para a direita ou para a esquerda, você vê que a imagem se move em passos maiores. Isso serve também para angulação e para girar a imagem. Você pode reparar, não sei se aí fica fácil de visualizar, que existe um pontinho vermelho bem ao centro da imagem do preview do Overlay Editor. Esse pontinho vermelho é importante porque ele é o ponto de referência para todos os objetos que você vai posicionar. Então quando você for posicionar um objeto, procura movimentar a visualização dessa imagem até ela ficar próximo ao lugar que você quer posicionar um objeto. Então vamos dar uma olhada aqui do lado direito. A gente tem a lista dos objetos disponível do próprio X-Plane. Então ele está dividido aqui entre algumas categorias como aeroporto, carros, dinâmico e assim por diante. E a gente vai dar uma passada aqui para ver alguns tipos de objetos. Então, por exemplo, em aeroporto, você vai ver uma listagem de objetos. Quando você vê esse símbolo roxinho, esse quadradinho roxinho, ele significa que isso é um objeto 3D. Então quando você seleciona, você tem um preview do objeto. Aqui a gente tem alguns aviões estáticos que o próprio X-Plane disponibiliza para a gente posicionar. Eu vou pegar aqui um exemplo desse e vou clicar no sinal de mais aqui em cima para adicionar esse objeto. Repara que esse objeto ele vai ser posicionado exatamente no lugar do pontinho vermelho que eu havia comentado como ponto de referência. Então eu vou apertar aqui a teclinha mais. Ele posicionou o avião. Se eu precisar reposicionar esse objeto, eu vou usar as teclas de atalho A e D para mover para a esquerda e para a direita, ou então W e S
para mover para cima e para baixo. E para rotacionar, eu utilizo as teclas Q e E. Assim eu posso posicionar o objeto no lugar desejado. E você pode também utilizar o zoom para deixar esse posicionamento mais preciso. Então eu vou posicionar aqui o avião num lugar aqui do pátio. Você pode usar também essas teclas em conjunto com Shift para mover em passos maiores. Aqui eu vou fazer um preview 3D para ver como é que tá. Às vezes esse objeto ele pode não parecer perfeito aqui nesse preview, mas isso é só um preview, então o método ideal de visualizar realmente é dentro do próprio X-Plane. Vou voltar minha visualização superior. Bom, aqui eu posicionei um avião. Você vai ver que existem diversos outros objetos disponíveis aqui nessa biblioteca. Um farol. E em alguns momentos você vai ver um outro símbolo, além do quadrado roxo, que é esse triângulo verdinho. Ele significa que esse objeto ele não é um objeto 3D, mas sim um polígono. Vamos pegar aqui algum exemplo. Por exemplo, G8. Aqui existem algumas texturas que o X-Plane disponibiliza. Vamos pegar um exemplo de textura aqui para acertar essa região default que o X-Plane colocou dessa área gramada. Eu vou escolher uma textura aqui. Vamos ver. Essa aqui mesmo. Eu vou adicionar com sinal de mais. Ele vai incluir uma área quadrada. Na verdade ficou um pouquinho distorcido aqui porque minha câmera é um pouco distorcida. E eu vou posicionar os nós aqui do quadrado até acertar na região. Ele não vai ter aquela ferramenta avançada de curvas Bézier que o WED tem. Mas já quebra um galho. Se você precisar adicionar mais pontos, seleciona um ponto e clica no sinal de mais. Ele vai adicionando mais pontos. Então aqui já vai ser o suficiente para a gente acertar essa região do aeroporto. Ele também não tem aquela ferramenta de camadas, então a gente precisa ir clicando fora para visualizar como está ficando. Quero cobrir aqui essa região. Ok. Então aqui eu criei uma área de polígono ao redor do meu aeroporto. Pode haver casos que o aeroporto que você está fazendo inclui alguns objetos indesejáveis que passam no meio da pista ou bem na área do aeroporto. Para remover isso, a gente usa o chamado exclude, que são esses objetos aqui, exclusions. Então existem esses excludes para vários tipos de objetos. Então, por exemplo, se existem árvores numa área que você não quer do aeroporto, então você usa esse exclude de floresta. E assim por diante. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero criar um exclude que remove pistas, trilhos de trem e torres de energia elétrica, que fica bem acima do aeroporto. Você vai clicar, ele vai adicionar uma área quadrada. Ele não vai ser possível de adicionar pontos como no polígono. Mas você pode tentar pegar essa área quadrada e fazer ela abranger todo o seu aeroporto, ou pelo menos a área que você não quer ter interferência desses objetos.
Então aqui a gente criou uma área de exclude. Existem outros objetos, como objetos dinâmicos. Vou pegar o exemplo desses balões, que são objetos que são adicionados de acordo com as preferências do X-Plane. Então lá no X-Plane existe uma preferência que você coloca para quando o tempo estiver aberto, ele criar balões, esse tipo de coisa. Então esses balões são posicionados dinamicamente. Então se você adicioná-los ao seu cenário, não necessariamente você vai conseguir visualizá-lo ao abrir o X-Plane. Sempre ao final que você terminar de editar o seu aeroporto, você precisa salvá-lo. Ao salvar, você vai perceber que ele vai criar um diretório dentro da pasta EarthNavData do seu cenário. E dentro dele ele vai criar um arquivo .dsf. Esse arquivo DSF contém todas essas informações dos objetos que a gente colocou. O avião no pátio, o exclude, o polígono no solo. E repara que ele mantém um padrão de nomenclatura e esse padrão não pode ser modificado. Esse padrão ele é relativo à latitude e longitude da região que a gente está editando. O X-Plane ele divide as áreas por 1 grau de latitude e longitude. Então você vai ver que essas pastas, para cada cenário do X-Plane, de acordo com a latitude e longitude, ele vai criando essas pastas que são dispostas de acordo com uma unidade de latitude e longitude de incremento. A mesma coisa para o arquivo .dsf. Agora é só você dar uma testada, ver como é que ficou no X-Plane.